Boa tarde, gente! Tudo bem? Gente, hoje vamos para a nossa aula de ciências e vamos falar sobre sombra. Boa tarde, gente! Agora sim. Essa aula é referente à terça-feira e vamos para a aula de ciências, tá bom? Página 8 dessa cor aqui e vamos falar sobre marcando o tempo por meio das sombras, tá bom? Então vamos primeiro ler aqui e daqui a pouquinho eu explico. O ser humano sempre teve a necessidade de marcar o tempo. Percebeu que o movimento do Sol durante o dia e das estrelas e da Lua durante a noite poderia ser utilizado como referência para marcar o tempo. A luz do Sol, quando alcança algum objeto, produz uma sombra no chão, que varia de posição e tamanho ao longo do dia. Bom, gente, então desde muito tempo atrás, as pessoas precisavam marcar o tempo, né? Para saber o tempo de plantação, o tempo de colheita, o tempo que poderia construir as coisas, o tempo que de tudo, e elas ainda não tinham relógio. Então, os primeiros marcações de tempo foi através das sombras, por causa do Sol, que parece que ele se movimenta, mas lembra que não é o Sol que se movimenta, é o planeta Terra que se movimenta em torno do Sol e de si mesmo, né? E também à noite, a questão da Lua, das estrelas, também eles conseguiam marcar, porque todo dia era igual, ou o dia que era diferente eles já sabiam e aí conseguiam marcar dessa maneira. Voltando na página, vamos observar aqui essas imagens aqui, ó. Tem o guarda-sol, né, que provavelmente está na areia, o sol, o céu e tudo. E aí, durante o dia, parece que o Sol está se movimentando, mas na verdade é o planeta Terra que está girando em torno de si mesmo, em torno do Sol, e acaba o quê? Modificando os lados, né, da onde está o Sol. Então, a sombra do guarda-sol, ela representa em diferentes momentos do dia. Então, quando o Sol esteve aqui, fez sombra deste lado ao contrário do Sol. Quando o Sol estava bem em cima, retinho aqui lá no céu, fez esse tipo de sombra aqui o guarda-sol. E quando o sol estava desse lado, fez sombra desse lado. Eu não sei se vocês já foram na praia, mas já observaram isso? Realmente isso acontece, né? A gente acaba montando o guarda-sol assim e tem que ir modificando conforme tá a sombra. Porque por mais que tá embaixo do guarda-sol, dependendo que lado que tá o sol, parece que o sol tá entrando dentro do guarda-sol, né? Então começam a reparar quem nunca reparou aí nas sombras, nas posições do sol. No momento em que o sol está em seu ponto mais alto do céu, a sombra dos objetos são menores. Já quando ele está nascendo ou se pondo, as sombras são maiores e estão em volta para o lado oposto de onde o Sol se encontra. Então, só para entender. Na verdade, a sombra, ela é o quê? Ela é um objeto, né, um obstáculo para a luz não bater. Então, fica aquele obstáculo. Por exemplo, se por exemplo aqui eu pego essa lanterna e coloco ela bem aqui, ó, desse lado aqui do meu rosto. Então, o meu rosto não tá deixando a luz da lanterna chegar aqui na lousa. O que acontece? O meu rosto acaba fazendo a sombra aqui na parede, estão vendo? Porque ele não tá deixando, tá sendo um obstáculo para essa luz atingir aqui a lousa. Agora, se eu tirar minha cabeça aqui e for diretamente a luz bate direto aqui. Mas, se eu colocar alguma coisa na frente da luz, acaba fazendo a sombra. Por quê? Porque a luz, ela vem aqui e ela vai para os lados onde ela pode chegar num ponto fixo ali. Por exemplo, aqui da minha mão, estão vendo? Deixa eu tentar deixar a lanterna aqui parada para mim te mostrar. A luz bateu aqui, então ela não conseguiu refletir aqui onde está a minha sombra. Mas aqui do lado ela conseguiu passar aonde não está tendo o obstáculo. Então, aqui está sendo iluminado e aqui não. Então, isso é sombra, tá, gente? Isso daqui que está aqui atrás, vocês já devem ter brincado, né? De fazer várias formas aí em casa de vocês. Se vocês não fizerem, pode tentar fazer quando tiver tudo escuro e uma luz aí para vocês poderem brincar. Porém, voltando ao assunto aí do livro, ele diz que o quê? Dependendo de como a Terra está girando, aí o Sol está em outras posições, a sombra também modifica. Então, por isso que foi fácil deles marcarem o tempo. Então, eles sabiam. Por exemplo, quando estava de manhã, o Sol estava batendo mais desse lado aqui, ó. Então, fazia uma sombra bem grande do outro lado, né?
E aí ia passando o dia, a Terra ia girando, o Sol começou a ficar o quê? Aqui em cima. Quer dizer que já era meio-dia. Já estava na hora do almoço, já tinha passado metade do dia. Por quê? O Sol fica bem fixo lá em cima, retinho, e faz uma pequena sombra aqui embaixo. Aí começa a Terra a girar e começa a entardecer. E o Sol fica deste lado, formando uma sombra para este lado. Então eles já sabiam que já estava entardecendo e que logo iria escurecer e virar noite. Aqui embaixo podemos observar uma imagem aqui, ó, de diferentes sombras representadas no mesmo momento do dia. Então tá acontecendo na mesma hora aqui, mas olha como que é. A sombra do garotinho parece enorme, né? Ó, tá bem grandona aqui. A sombra da bicicleta tá bem grandona aqui também. Mas olha a sombra desta bicicleta, tá bem fininha, né? Aqui, porque o sol está batendo bem de assim. Quando esse sol tava batendo de lado, como tá batendo aqui no lado do menino e do lado dessa bicicleta que tá em pé, fica uma sombra maior. Quando a sombra está batendo de cima para baixo, fica mais fininha, fica menor. Ok? Então aqui é no mesmo dia, vendo a sombra aí. Pode virar a página. Continuando o texto. Notou como há várias sombras projetadas no chão? A sombra nada mais é do que um espaço escuro, pois há um obstáculo para a passagem da luz. Lembra que eu expliquei, né? Tem um obstáculo, alguma coisa impedindo de passar aquela luz, formando uma sombra. Então, a sombra ocupa um espaço próximo ao objeto que está sendo iluminado, e dependendo da posição da fonte de luz, ela muda de tamanho de posição. A sombra formada pelo corpo humano foi uma das primeiras formas que o ser humano utilizou para marcar o tempo. Mais tarde, o corpo humano foi substituído por uma vara de madeira, que representa nosso atual ponteiro de relógio. Então, a primeira coisa que eles perceberam foi a sombra deles mesmos. Eles olharam para o chão e viram uma sombra no formato do corpo deles. Então, eles começaram a observar ali. Daquela sombra, eles começaram a observar durante o dia como que era o formato daquela sombra para eles poderem marcar o tempo. Agora, não é só a tia Fê que tá pedindo, tá? É o livro que tá pedindo. Vamos lá, ó. Igual ou diferente? Que tal observarmos nossas sombras? Aqui tá pedindo para formar dupla, não vai dar porque não estamos na escola, né? Então, você pode fazer com alguém da sua família ou sozinho, tá bom? Não tem importância. Então, você vai se posicionar observando o tamanho da sombra que vai ser formada aí. Se está na mesma direção, se é do mesmo tamanho que você. E no final de quando você assistir essa aula, você vai retornar de novo lá onde você viu sua sombra para ver se o tamanho dela mudou. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar fazer isso de dia, tá? Quando tiver sol, vocês vão no quintal ou qualquer lugar onde estiver batendo sol e você vai ver o tamanho da sua sombra. Você vai ver onde está batendo a sua sombra ali e observe. Observou? Vai lá, faz outra coisa. Quando estiver quase no final do dia, vai lá de novo para observar se a sua sombra ainda continua do mesmo jeito, na mesma posição e no mesmo lugar. Se mudou alguma coisa depois que passou algumas horas do dia, tá? Então, isso é o que o livro tá pedindo. Quem quiser fazer, acho interessante, porque você vai poder responder as outras questões depois, tá bom? Aqui embaixo, temos aqui, ó, desafio. Em quais momentos do dia podemos encontrar as maiores sombras para nos proteger do sol? Gente, o momento do dia que tem mais sombra para a gente poder se proteger do sol, que é até indicado que pode sim tomar esse sol porque não é um sol tão forte, né? É quando ele está, lembra, naquela posição aqui que faz uma sombrona deste lado. Este sol não, é o sol mais forte que existe do meio-dia, não pode. E aquele outro sol que tá do outro lado que começa também a fazer uma outra sombra aqui. Ou seja, no início da manhã e no finalzinho da tarde é aquele sol que pode formar mais sombra, né? E aí a gente pode ficar mais nesse sol. Então, bem de manhãzinha e bem de tardezinha quando tá bem já pra terminar o dia, tá bom? E começar a noite. Agora, aquele sol do meio-dia é perigoso. Lá embaixo, jogo rápido. Avalie as posições a seguir V de verdadeiras e F de falsas, de acordo com o que você observou no seu cotidiano. Cotidiano é todos os dias de rotina. Em qual horário aproximadamente a sombra projetada por seu corpo vai ser menor? Então a pergunta é, quando que a sombra, quando você estiver lá no sol olhando, né, sua sombra, ela vai estar menor? Você vai colocar F para coisas que é falsa, que não é, e V para verdadeiro, tá? Isso daqui vocês vão ter que fazer aquele experimento do sol que eu falei, ver a sombra de vocês,
no começo do dia e depois no final do dia para ver aí se é verdadeiro ou falso. Então, a menor sombra é projetada ao amanhecer quando o sol se encontra mais próximo da linha do horizonte. A maior sombra é projetada quando o sol estiver no seu ponto mais alto por volta do meio-dia. A menor sombra é projetada ao anoitecer quando o sol se encontra mais longe da linha do horizonte. A maior sombra é projetada quando o sol estiver no seu ponto mais alto por volta da meia-noite. Ou a menor sombra é projetada quando o sol estiver no seu ponto mais alto por volta do meio-dia. Aqui não está perguntando quando o sol está mais forte, é quando a sombra fica menor. Lembram que quando o sol está aqui no horizonte, faz uma sombra grande. Desse outro lado, faz uma outra sombra grande. Mas quando está aqui em cima, faz uma sombra menor. Então, estávamos tratando do tamanho. Lembra aqui da página anterior? Como o sol está do lado deles, ficou o tamanho da sombra maior. Mas quando o sol está de cima para baixo em algum objeto, alguma coisa, fica menor, né? Quando está no meio-dia. Virando de página, esse aqui vai ter que fazer, tá bom, gente? E é o livro que também tá pedindo. Fazer uma simulação. Uma simulação consiste em imitar um acontecimento. Sabendo disso, que tal simular o nascer e o pôr do sol? E observar as sombras formadas. Para isso, a turma deve se organizar em 4 grupos, que não vai dar porque não estamos na escola, né? Tem que fazer na sua casa. Mas olha os materiais que vai ter que precisar. Uma lanterna. Ai, tia, eu não tenho lanterna, meu pai não quer comprar. Gente, todo mundo tem celular. Ah, e tem gente falando que não tem celular, por isso que não tá assistindo a aula. Mas ficam me chamando pra se inscrever no TikTok, no canal de vocês, né? Então, provavelmente deve ter um celular. No celular tem a opção de lanterna. Então, se caso não tiver uma lanterna, tem no celular, tá bom? Um objeto que tem altura como uma garrafa de água, um livro, um bonequinho, um carrinho. Uma folha sulfite e régua de 30 centímetros. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha sulfite. Dica, para ficar mais retinho, eu dobrei ponta com ponta, ó, certinha. Depois eu dobrei também no meio e passei a régua dessa forma aqui. E aí vocês vão escrever lá. Se aqui é norte, aqui é sul. Se aqui é leste, aqui é oeste. Escreveu dessa maneira, lá na folha de sulfite, pode ser com canetinha, ou com lápis de cor, ou até mesmo com lápis de escrever. Eu, por exemplo, escolhi esse objeto que eu tinha aqui em casa, que eu ganhei de um aluno no ano passado, essa torre Eiffel aqui, e vou colocar no meio, tá? E aí, eu colocando no meio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lanterna, que eu falei, e vocês vão fazer as instruções que tá pedindo aí no livro. Vou tentar mostrar aqui, tá, gente? Eu tô sozinha, então fica ruim aqui. Então, coloquei meu objeto lá no meio, no chão, tá, gente? Eu coloquei na lousa só pra vocês poderem ver. Aqui é o leste. Então, tá pedindo vocês colocarem a lanterna deste lado aqui, ó, do leste. Tá? Vocês vão colocar deste lado aqui do leste, que vai formar uma sombra. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar essa sombra com a régua e o lápis de escrever. Até onde foi. Por exemplo, tá vendo que aqui já tá formando uma sombra aqui, ó? Vou dar o exemplo só, tá? Então, eu marcarei aqui com a régua e passarei um lápis aqui, pra ver até que tamanho foi minha sombra. No caso, tá vindo até aqui, né? Na pontinha, a sombra aqui. Então, vocês vão marcar. Depois, vocês vão marcar do outro lado. Ele está aqui. Vocês vão vir no oeste, que é deste lado, com aqui a lanterna, pra ver aonde está formando a sombra do outro lado, aqui da torre, que vai formar a sombra deste lado. E, no final... Então, marcou lá, tô com o meu objeto aqui. Fez sombra pra lá, vou riscar com a régua, tá? Até onde foi a sombra, onde estava a sombra. E quando eu fizer deste lado pra este lado também, vou marcar com a régua lá, aonde foi que meu objeto fez a sombra e que tamanho essa sombra ficou. Aí vocês vão responder lá embaixo as questões. 1. Nesse experimento simulamos o nascer do pôr do sol. É como se a lanterna fosse o sol. Do nascer foi lá do leste, que foi daquele lado primeiro. Como esse movimento é conhecido? Esse movimento da lanterna que vocês fizeram. Vocês vão escrever que esse movimento, ele é aparente do Sol, né? Parece que é o Sol que está se movimentando, mas não é. Então, a gente chama assim, movimento aparente do Sol. Lembram que é a Terra que se movimenta.
Questão 2. A lanterna representa o quê? Que astro? A lanterna, nesse caso, está representando o Sol. E aí você vai colocar lá, em cada momento, o que você observou das sombras? Da formação das sombras? Provavelmente você vai colocar que as sombras formadas eram de tamanhos diferentes, de cada lado que você fez aí com a lanterna. Além daquele experimento, vou querer que vocês façam isso também. Coloque o objeto aí perto da janela do Sol, uma folha sulfite em branco, e você vai desenhar a sombra desse objeto, tá? Vocês vão desenhar só em volta assim, ó, contornar a sombra. Vai ficar desta maneira aqui. Contornei a sombra do meu objeto. Este da sombra do objeto é a tia Fê mesmo que tá pedindo. Então, vocês vão tirar foto de fazendo e também depois, tá bom? Como que ficou. Não precisa ser de canetinha, pode ser com lápis de escrever. Então, vocês vão fazer, além daquele lá que tá pedindo aqui no experimento, vocês também vão fazer aquele da sombra, de vocês contornarem a sombra numa folha sulfite. Os dois eu quero foto e que me envie, tá bom? Continuo no próximo vídeo as outras páginas.